Lula da Silva acaba de ser acusado de fazer propaganda eleitoral antecipada. E segundo informações, essa propaganda eleitoral antecipada pode custar muito, mas muito caro para o Lula. Eu vou explicar todos os detalhes e destaques dessa notícia que deixou a esquerda, o PT, todos desesperados, gente, tá? Outra notícia mega importante, tá? Um analista político, gente, tá? Acabou de soltar aqui uma bomba, tá? O comentário dele foi em cima de um editorial do jornal O Globo e ele trouxe a seguinte afirmação, ele disse o seguinte: STF se despede do ministro Alexandre de Moraes. STF se despede de Alexandre de Moraes, ou seja, é o fim do reinado do ministro Alexandre de Moraes, é o fim da carreira do ministro no STF. Eu vou trazer aqui esta bomba que acabou de explodir, que gerou pânico e desespero no judiciário nesse dia de hoje. E também temos informação confirmada sobre fuga, gente, tá? Fuga acaba de ser confirmada e pegou Brasília de surpresa aqui agora também, neste exato momento. E tem também nesse boletim duas notícias maravilhosas para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Duas, é notícia boa em dobro, gente, tá? Inclusive, uma dessas notícias boas, quem vai trazer aqui para vocês é a própria Michele Bolsonaro, que daqui a pouco eu vou trazer essa notícia maravilhosa. Michele Bolsonaro acaba de explodir a melhor notícia do ano sobre Jair Messias Bolsonaro. É claro que eu vou trazer essa informação, porque eu sei que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí assistindo. Estão preparados? E trazendo a primeira notícia boa sobre Bolsonaro. Tá aqui agora na sua tela. Moraes recebe Michele Bolsonaro no STF após PGR defender prisão domiciliar a Bolsonaro, gente, tá? O que é que acontece? Prisão domiciliar do Bolsonaro tá por isso aqui, gente, tá? Tá por um triz de acontecer. E a Michele Bolsonaro hoje é recebida pelo ministro Alexandre de Moraes lá dentro do STF. Inclusive, ontem, o colunista Igor Gadelha revelou que o Moraes só estava esperando essa reunião com a Michele Bolsonaro para determinar a soltura do Bolsonaro do regime fechado. Vamos entender aqui o que vai acontecer nas próximas horas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai se reunir nesta segunda-feira com o ministro Alexandre de Moraes do STF. O encontro ocorre em meio a uma ofensiva em prol da prisão domiciliar de Bolsonaro, que está internado em um hospital de Brasília desde 13 de março. A audiência está prevista para ocorrer no gabinete do ministro do STF, que é o relator da ação que condenou Bolsonaro por tentativa do suposto golpe. Michele já esteve reunida com Moraes em outras oportunidades também, buscando pedir pela mudança de regime da detenção do marido, que desde janeiro cumpre a prisão na Papulinha. Nesta segunda-feira, a PGR já se manifestou de forma favorável à ida de Bolsonaro para domiciliar. Essa foi a primeira vez que a PGR se manifestou dessa forma em um pedido feito pela defesa do antigo mandatário. Gente, então, hoje, exatamente nesse dia de hoje, Michele Bolsonaro vai ter uma reunião, tá? Se encontra com Alexandre de Moraes para pedir pela domiciliar do Bolsonaro. E além da Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro já esteve lá. O Tarcísio de Freitas também esteve no STF pedindo prisão domiciliar. 175 parlamentares já assinaram, gente, tá um pedido de domiciliar para o Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro está pedindo a prisão domiciliar e também próprios ministros da Suprema Corte. Ou seja, o Alexandre de Moraes está sofrendo uma pressão muito grande. Ele está sofrendo uma pressão muito grande e parece que está surtindo efeito, porque se o Paulo Gonet já deu parecer favorável à domiciliar do Bolsonaro, gente, o PGR não faz nada sem o aval do Alexandre de Moraes. Tudo que o PGR vai fazer, primeiro ele pergunta o que é que ele tem que fazer para o Moraes. Se ele deu esse parecer, é porque já tem um aval do Alexandre de Moraes. Só que o Igor Gadelha disse ontem, inclusive o último vídeo que eu postei aqui ontem no canal explicando os detalhes, parece que o Moraes só está esperando o fim dessa reunião para conceder a prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro. Aí, gente, essa aqui foi a primeira notícia boa, né? Daqui a pouco
eu vou trazer a segunda notícia boa sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? E também tem aqui a questão da propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada do Lula, que pode custar caro. Vou trazer essa informação também daqui a pouco para vocês, porque antes, gente, tá? O trem tá feio. Parece, gente, tá? Que tem gente que vai ser precisada ser levada à força para depor na CPMI do INSS. Gente, CPI do INSS não localiza ex de Vorcaro e avalia condução coercitiva. Condução coercitiva é o quê? É ser levada à força, a dar o seu depoimento de forma coercitiva, à força. Gente, a mulher fugiu, não encontra a mulher. Fuga, fugiu. Para onde que essa mulher foi? Por que ela tá com tanto medo assim? Gente, se essa mulher tá fugindo da CPMI do INSS é porque nesse angu deve ter caroço gigante. Então tá aqui, gente, tá? CPMI do INSS ainda não localizou a ex-noiva de Daniel Vorcaro, Marta Graef. De acordo com o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, além da convocação como testemunha para a última oitiva do colegiado, que ocorre nesta segunda-feira, a influencer também tem a presença esperada na CPI do crime organizado na próxima quinta-feira. Porém, não foi encontrada por nenhuma das cúpulas. A assessoria da CPMI informou que a Polícia Legislativa do Senado tentou diversas formas de contato para confirmar a presença de Graef, mas não obteve resposta. Com a falta de justificativa formal para a ausência da ex-noiva do dono do Banco Master, parlamentares avaliam a possibilidade de condução coercitiva, ou seja, de levar Marta sob custódia policial para depor. A polícia pode levar ela de forma coercitiva. A medida, porém, seria praticamente inviável sem o prolongamento da CPMI, que está sob decisão do ministro André Mendonça. Segundo Gaspar, uma condução coercitiva só ocorre em uma comissão por ausência injustificada, da segunda convocação e se tiver havido intimação da depoente. Caso o fim da comissão não seja adiado, os senadores e deputados devem finalizar os trabalhos no sábado, o que prejudicaria um possível depoimento à força, de Marta Graef. Ou seja, ela tá ganhando tempo, gente, tá? Gente, tá noiva de Vorcaro, é mulher inteligente, tá assim, gente, essa CPMI tá prestes a acabar. Vou sumir do mapa, aí acaba lá e depois eu apareço, dou uma justificativa fajuta, mas tá aí, gente, o ministro André Mendonça tá para decidir. O ministro André Mendonça pode agir sem dó e lá, olha, não, vamos ter prorrogação da CPMI do INSS, tem muita coisa para investigar, tem muita gente para mandar para cadeia, tem muita gente para depor, então eu acho que é necessário sim prorrogar essa CPMI do INSS. Então, tá nas mãos do André Mendonça, gente, tá? Ele vai agir sem dó? Ele vai prorrogar essa CPMI do INSS? Coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. Daqui a pouco, mais uma notícia boa sobre Jair Messias Bolsonaro, porque agora, gente, tá? Lula acaba de ser acusado de fazer propaganda eleitoral antecipada, gente, tá? Eu vou trazer aqui um jurista explicando, gente, tá? No que isso pode custar para Lula da Silva. É extremamente grave o que ele acabou de fazer. Só assistam, gente, tá? Muito grave. Lula, propaganda eleitoral antecipada. O que é que pode acontecer com Lula? Lula pode ficar fora da eleição de 2026? Acompanhe. Falando em declarações de Lula, vou trazer mais uma outra e aí a gente começa com os comentários. Lula usou um evento oficial de governo para fazer já uma pré-campanha eleitoral na última sexta-feira em Minas, em Sete Lagoas. O atual presidente, então, da República voltou a acusar, sem apresentar provas, o ex-presidente Jair Bolsonaro de zombar de doentes, incentivar armas e desdenhar de vacinas. Acompanhe. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: vocês escolheriam um inimigo de vocês para ser padrinho do filho de vocês? Vocês escolheriam uma pessoa que vocês não gostam para ser madrinha da filha de vocês? Quando você vai votar, tem que se pensar nisso. Você vai eleger alguém que vai tomar conta desse país durante 4 anos. Se você escolher bem, maravilha. Se você escolher errado, você sabe o que vai ser. Você não pode nunca correr o risco de eleger uma pessoa que diz que tomar vacina vai virar gay.
Não pode votar nunca numa pessoa que zomba de uma pessoa que estava morrendo por falta de ar. Você não pode votar nunca numa pessoa que diz que tomar vacina fica jacaré. Você não pode votar nunca numa pessoa que, ao invés de incentivar a compra de livro, incentiva a compra de arma, achando que isso vai resolver os problemas da humanidade. Boa, presidente Lula. Você, na hora que for votar, pense nisso. Você escolheria Luiz Inácio Lula da Silva para ser o padrinho dos seus filhos? Eu vou além. Você escolheria o Luiz Inácio Lula da Silva, que está todo ali, com todas as digitais, ali no escândalo do INSS, para tomar conta, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe idosos? Você escolheria? Essa é uma boa analogia, Lula. Isso mesmo, siga com ela. E também, falando em frases, você votaria em alguém que diz que é tudo bem comprar um celular para tomar uma cervejinha? Oba. Ou que a culpa é do usuário e não do traficante? E que tudo bem bater em mulher se você for corintiano? Você votaria em alguém que fala nisso? Então, eu torço realmente para que o Lula continue nessas analogias, porque eu imagino que na hora que ele fala uma coisa dessa, desperta ali na pessoa que, tipo assim, Lula definitivamente não, né? Por tudo isso aqui que a gente tá falando. Zero confiável. O presidente que a gente sabe que hoje, quando a gente olha os brasileiros que dizem que os maiores problemas hoje são corrupção e violência, não dá para votar em Luiz Inácio Lula da Silva definitivamente. Doutor André Marcília, nem te dei um bom dia direito aqui no chat. Você escolheria um ladrão para cuidar do seu dinheiro, da sua aposentadoria, dos seus familiares? Enfim, né? A campanha, o ano eleitoral realmente começou. Esse tom já dá uma pegada agressiva, né, para essa concorrência, essas acusações. E quando ele diz, né, já pensou ter por 4 anos um inimigo no poder? Bem sabemos, né? Bem-vindo, Marcília. Tudo bom, Adriana? Cumprimento você, Júlia, Marina, Paula, toda a audiência. Agora sim, né? Agora oficialmente. Mas o Lula, ele já está em campanha. Antes fosse o início agora da campanha eleitoral do Lula. O Lula está em campanha desde o ano passado. Distribuindo gás. Ele só não distribuiu na dentadura, que a gente, pelo que a gente sabe, né? Talvez a gente não saiba. Mas de resto, distribuiu tudo. Grátis, né? Supostamente grátis com o nosso dinheiro, claro. Então, o Lula já vem em campanha. Agora, ele gosta muito de criar fatos, né? Esses fatos todos que ele levantou aqui, a gente tem que contextualizá-los, né? Então, essa história do Bolsonaro supostamente brincar com alguém faltando ar, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O contexto disso já foi inúmeras vezes explicado. Todo mundo já sabe que não é isso o que houve. E mesmo essa história do jacaré, era uma brincadeira, que isso foi feita uma brincadeira sobre isso. Então, assim, o Lula, ele gosta de uma fake news, como a gente sabe. Não só ele, a esquerda, o PT, eles só não gostam de fake news quando a fake news vem do outro lado, mas quando é feita por eles, ele adora uma fake news. O que é lamentável disso tudo é que um eleitor mais fraco, um eleitor mais ignorante, um eleitor menos instruído, pega essa fala do Lula e compra. E é esse tipo de situação que a gente precisa lamentar. Essa guerra eleitoral, o Lula já vem promovendo há muito tempo. Esse nós contra eles, de que o Lula, inclusive, tanto acusa os seus adversários, foi ele, Lula, que criou essa história de eu sou o representante da democracia. O Lula já faz há muito tempo. Eu ouvi agora, lamentavelmente, do presidente do PT, inclusive, uma fala dizendo que o Lula era o maior líder democrático mundial. Imagina só. Então eles gostam de mentir, eles gostam de fazer fake news e isso tem permeabilidade, isso passa pelos poros, né, ou da cabeça, dos poros da cabeça de um eleitor menos instruído que o Lula está mirando, porque até esse eleitor menos instruído, que era um típico eleitor do PT até pouco tempo atrás, nem esse eleitor mais vota no Lula. Nem esse eleitor mais está disposto a votar no PT. Porque ele, ainda que menos instruído, ainda que permeável a esse tipo de fala do Lula, ele vai no mercadinho perguntar quanto está a carne e ele descobre que ele não pode comer carne. Ele vai no mercadinho, pergunta quanto está o café e ele descobre que ele não pode tomar café. Ele vai na escola e descobre que não consegue colocar a filha ou o filho numa escola que não seja pública. E assim por diante. Então, não tem muito o que dizer sobre isso. O Lula sendo Lula. Mas é um Lula cada vez mais desesperado, porque até mesmo o eleitor dele, permeável, repito, a um tipo de discurso fácil, a um tipo de discurso de nós contra eles, nem esse eleitor mais o Lula está conseguindo convencer. Um Lula que a gente já conhece, Paulo Camacho, um recado direto para o eleitor nesse ano de eleições. O eleitor está mais atento esse ano, na sua opinião, para discursos enganosos? Olha, sinceramente, é nojento ver um ser como o presidente Lula ter essa fala covarde, porque não tem outra definição. Ele falou covardemente de um homem que não fez nada, está na cama de uma UTI, e ele num palanque, falando um monte de mentiras do seu adversário político.
Ele, que foi condenado em diversas instâncias e por conta de uma manobra do STF, voltou, né, segundo o seu vice, à cena do crime. Então, é nojenta essa fala do presidente Lula. E já que ele gosta de falar tanto sobre a Covid, por que ele não falou aquela mesma fala que viralizou quando ele disse que ainda bem que a natureza, contra a sua vontade, contra a nossa vontade, criou o coronavírus para que as pessoas entendessem a importância de um Estado. Então, é isso que o Lula é. Ele agiu covardemente, porque enquanto um está numa cama de UTI, não é de um hospital normal, de UTI, lutando pela sua vida, ele está em cima de um palanque falando bobagens de novo. É o que o Lula mais sabe fazer, né, gente? Tá? Falar bobagens, um bando de bobagens, né, gente? Tá terrível, terrível, gente. Lula é sorrateiro, né? Cruel, covarde. E tem gente que compra, né? Que acredita nessas ladainhas, nessas lorotas. Isso aqui só comprova uma coisa, gente. O Lula tá desesperado. Pro Lula chegar nesse ponto aqui de falar esse monte de lorota, dessas mentiras aqui, atacando o Bolsonaro dessa forma cruel e covarde, Bolsonaro não pode nem se defender porque está lá no leito de uma UTI entre a vida e a morte. Vocês dá para entender o nível de crueldade, perversidade e o quanto é ardiloso, um ser abjeto, Lula da Silva, que ele é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Gente, tá? Vários juristas, né? Eu até vi alguns comentários aqui sobre essa fala do Lula, né, em tom de campanha. Lula nitidamente fazendo campanha eleitoral antecipada em qualquer país sério. Inclusive, já vi vários juristas se pronunciando sobre essa fala do Lula, né? Em qualquer país sério, onde a justiça realmente é levada a sério, Lula, por isso aqui, por essa propaganda eleitoral antecipada, num país sério, ele estaria fora da eleição. Jamais esse tipo de crime poderia acontecer. Tudo, gente, ano eleitoral, tudo tem a sua hora de começar, tudo tem o seu tempo. Lula atropelando, e o próprio doutor André Martins diz que ele está fazendo campanha já desde o ano passado. Em qualquer país sério, ele já estaria fora da eleição. Mas como é aqui, Brasólia, como é, né, a República das Bananas, tudo pode acontecer, né? É isso aí. Agora vamos para a segunda notícia boa sobre o Bolsonaro, gente, tá? É essa que está aqui agora na sua tela. Eu sabia que vocês iam gostar dessa notícia, por isso que eu vim trazer ela aqui correndo para vocês. Bolsonaro deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, diz o hospital. E se Deus quiser, ele vai sair desse hospital e vai direto para sua casa, para sua família, para o leito da sua família, ser atendido por médicos 24 horas, para que não haja intercorrência, para que a Michelle Bolsonaro possa cuidar dele com todo o amor e carinho que ela tem. Tá aqui, gente. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado, né, no DF-SAR em Brasília, em tratamento endovenosos. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, ele apresenta evolução clínica favorável e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, embora ainda não haja previsão de alta hospitalar. Se Deus quiser, ele vai receber alta da UTI e, se Deus quiser, vai receber alta hospitalar e o mais breve possível vai estar, se Deus quiser, em casa, gente, tá? Porque ele não volte para a prisão, né? Regime fechado, que ele vá para casa. Então tá aí, gente, tá? Novas atualizações, ele deve sair da UTI em 24 horas e a gente tem né, perspectiva, expectativa de que ele saia do hospital o mais rápido possível, gente, tá? Então é isso. Eu tinha separado outras informações para trazer aqui para vocês, mas vou deixar para o próximo boletim, para esse aqui não ficar muito longo. Inclusive, gente, tá? Um plano do Lula da Silva para atacar o Flávio Bolsonaro. O Lula, gente, tá? Segue com seu plano ardiloso, covarde. Eu vou trazer aqui no próximo boletim para vocês o plano do Lula. Sim, gente, tá? O Lula acabou de arquitetar um plano e nesse plano tá incluído os seus cupinchas, os seus ministros, inclusive o líder do PT, o presidente do PT, o Edinho, né, também acabou de endossar, acabou de confirmar essa notícia. Eles estão, gente, tá,
preparando uma grande armadilha contra o Flávio Bolsonaro e tem a ver com ataques. Eu acabei de descobrir essa notícia e eu fiquei assim, gente, não é possível que o Lula vai ter coragem, vai ter coragem de ir a esse ponto para se perpetuar no poder. O Lula, gente, ele está disposto a fazer o que for preciso para se perpetuar no poder. E isso que ele acabou de confirmar, que a sua equipe acabou de confirmar, é de uma tamanha crueldade e perversidade que, assim, é inacreditável. Pessoal, eu vou trazer aqui essa análise política para vocês. Essa análise foi feita em cima de um editorial do jornal O Globo, que ele diz aqui o seguinte, olha, o STF se despede de Alexandre de Moraes. Fim do reinado e da carreira do ministro Alexandre de Moraes é o fim do reinado de Alexandre de Moraes? Afinal de contas, o STF está se despedindo de Alexandre de Moraes? Ao que tudo indica, se a gente for analisar aqui a notícia nua e crua, pode ser que isso esteja acontecendo sim, gente. Parece que o STF já está se despedindo do ministro Alexandre de Moraes. É bomba, gente. Só assistam. A despedida do STF ao ministro Alexandre de Moraes e o fim da carreira dele como ditador tirano do Brasil. O fim da carreira de ministro. Eu vou mostrar pra vocês. E não sou eu que tô dizendo não, viu? É o Globo. Dá só uma olhada nisso aqui. Vem cá, vamos direto ao assunto aqui, ó. Saiu no Globo o Trauman que colocou isso aqui, tá? Ó. Tá aqui o título. Ele mudou o título, Lana. Ele mudou agora aqui, ó. O título ele atualizou, mas atualizou há 9 minutos, tá vendo aqui, ó? O título era O Fim da Carreira do Ministro. Ele mudou para Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Tá bom, é o Thomas Trauman, né? Assim que fala. Thomas Trauman. Preste atenção, ele mudou o título, não sei porque alguém falou, ei, tá dando muito na cara. Calma. Mas o título era, pena que eu não fiz o print, a gente tem que fazer o print quando for assim. O Fim da Carreira de Ministro do STF, tá aqui, ó. A anunciada delação do banqueiro Daniel Vorcaro é capaz de encerrar carreiras no governo, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Ele manteve aqui no texto, aqui. Mas não falou do ministro Moraes, ele tirou aqui, ó. E pode gerar uma crise institucional com consequências futuras. Tá aí, disse o Thomas Trauman, dizendo que a delação do Vorcaro vai acabar com carreira de ministros. É o Toffoli e o Moraes, tá? Mas a gente vai falar do Moraes aqui, porque o STF já está se despedindo dele, é o que eu vou contar para vocês, tá? E deixe o seu comentário, deixe o seu adeus, a sua mensagem de despedida para o juiz do STF, Alexandre de Moraes. O Toffoli vai sair também, como eu disse, mas a gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes. Lana, é o seguinte, olha aqui. O Moraes sabe que não vai dar para segurar esse rojão, né? No Congresso, o Congresso está esvaziado, todo mundo sumiu, tem muito político ali, principalmente no Centrão, preocupado com a delação do Vorcaro. Há um clima de tensão dentro do Palácio do Planalto, porque o Vorcaro já falou que vai falar do Lula, vai falar do PT, né? A Globo News até fez o PowerPoint, que deixou o Paulo Pimenta Montanha da lista da Odebrecht desesperado. E no STF, 2 ministros ali na mira, com o fim da carreira, né? Praticamente a decretação do fim da carreira de ministros. O Toffoli já disse que é possível. O Lula, né, falou que provavelmente o Toffoli vai pedir afastamento, vai pedir o boné. E o Alexandre de Moraes não conseguiu explicar o contrato de 129 milhões com a sua família, as mensagens que a Polícia Federal já divulgou. Já foi confirmado pela empresa de telefonia que o celular que enviou mensagens para o Vorcaro no dia da prisão dele, que teve aquela mensagem, conseguiu bloquear, a empresa de telefonia já confirmou que é um celular funcional do STF e já foi confirmado que é o celular do Moraes, o celular do ministro. Então, ele não tem como explicar isso. O Vorcaro já falou que não vai poupar ninguém, tem muita gente com medo dizendo, não, ele vai defender os ministros, não tem como. O cara tá na cadeia, o cara tá encarcerado, tá na PF. A Lana vai falar do advogado dele, tá? Que já por 3 dias seguidos está indo no mesmo horário lá. Então tudo indica que a delação já começou a falar. O cara já começou a abrir o bico. E o Moraes não vai permanecer no STF. O que acontece? A corte já fez a despedida do Moraes. Ninguém tá falando disso. Lana, ninguém tá falando disso, mas o Narra Poder vai falar. Porque a análise é a seguinte. Aquela homenagem que rolou alguns dias atrás para o Alexandre de Moraes, a homenagem dos 9 anos do ministro à frente da corte. Pessoal, acordem. Isso aí já é uma despedida. É uma despedida ao Alexandre de Moraes. Para ouvir aquelas palavras bonitinhas do mestre Gilmar Mendes, dizendo o quanto ele foi importante, né, para perseguir e prender injustamente Jair Bolsonaro, inventando aquele teatro horroroso de tentativa de golpe. Nunca existiu isso. O STF já se despediu do Alexandre de Moraes, fez uma homenagem pública em tom de despedida. É isso que não estão falando para vocês. Ninguém está analisando, interpretando dessa forma.
Essa é a análise do Narra Poder, Lana. O ministro Alexandre de Moraes está numa situação extremamente dramática. Se ninguém contou isso a ele ainda, é bom que contem, porque a situação dele é realmente muito dramática nesse momento. Dele e do ministro Toffoli também, né? O Vorcaro praticamente fechou a delação premiada dele, e o ministro André Mendonça, como a gente fala desde o princípio aqui, disse que não quer que ele poupe ninguém, e que se for preciso atirar em ministros do STF, assim ele o fará. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, vão ser futuras semanas bem dramáticas para a corte. Vamos ver as situações se agravando cada vez mais, porque o que o Vorcaro tem de provas, porque a delação, para ele contar, vai ser super rápido. A questão é formar o quebra-cabeça das provas que ele deve ter. Ligações, transferências bancárias, prints, periciados, perícia em celulares. Então, às vezes até tempo. Conversas gravadas, porque bandido é assim, né? Lembra do Joesley gravando o Michel Temer? Exatamente. E tu tem que ser periciado, né? Sim. Então isso leva um tempo. Agora, para ele contar para a polícia... abrir o bico vai ser rápido. Para esquematizar tudo em meia dúzia de papel A4, vai ser rápido. Já deve estar falando, inclusive, né? Fala do advogado aí que foi flagrado já no terceiro dia consecutivo, saindo da Polícia Federal. Então, o advogado dele, que é um especialista em delações, já deve estar fazendo o que for necessário para fechar o mais rápido possível as próximas etapas da delação do Vorcaro. Canarinho tá cantando, então, já. Canarinho tá cantando! E o STF já se despediu do Moraes. Tchau, tirano. É o fim do reinado. O fim da ditadura alexandrina. Ai, com despedida e lágrimas de crocodilo do Gilmar Mendes. Mas assim foi a despedida do ministro Alexandre. O que você acha disso? É muita loucura? Você concorda com a gente? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, depois eu vou ler. É isso aí, gente. Ei, vocês concordam aqui? Será, gente, que aquele chororô, aquela chorumela, né, do decano Gilmar Mendes, basicamente ele já entendeu que é praticamente impossível o Alexandre de Moraes continuar como ministro da Suprema Corte? Será que aquilo ali foi uma despedida, gente, tá? O ministro Gilmar Mendes chorou ali naquela homenagem, mas na verdade por trás daquela homenagem aquilo ali era uma despedida do ministro Alexandre de Moraes, né, em função de todos esses escândalos que estão sendo revelados, inclusive, realmente, o novo advogado, né, do Daniel Vorcaro já esteve por 3 vezes, sim, lá na prisão, já se reuniu 3 vezes com o Vorcaro, e a informação que está saindo na imprensa, gente, é que essa delação pode começar ainda essa semana, e dizem que vai acontecer em tempo recorde. Dizem que eles têm muita pressa para delatar, para falar, para abrir o bico, contar e delatar todo mundo. Inclusive o próprio André Mendonça, que agiu sem dó, mandou recado pro Vorcaro lá antes de assinar tudo. Ó, você tá disposto a entregar todo mundo? A delatar todo mundo? Porque não é para entregar um e blindar outros, não. Se for uma delação meia tigela, light, o acordo vai ser desfeito. Você vai apodrecer na cadeia. Eu acho, gente, basicamente impossível. O Daniel Vorcaro, que era acostumado com aquele luxo todo, viagens, mansões e muito dinheiro, acho muito difícil ele querer apodrecer, passar o resto da sua vida na cadeia, nem que para isso ele tenha que entregar e delatar todo mundo, gente. Então, tá aí, gente, tá? Esse comentário, inclusive esse comentário em cima de uma matéria do editorial do jornal O Globo, gente, tá? Será que o STF já está se despedindo de Alexandre de Moraes? Será que é o fim da tirania, o fim do reinado, da carreira do ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião sincera aí de todos vocês, gente, tá? Inclusive, não é só Alexandre de Moraes que deve estar desesperado, não. Outro que deve estar desesperado também, gente, tá? É o Lula. Lula da Silva ligou o alerta, gente, tá? Ligou o modo desespero. Por quê, gente, tá? Mais uma pesquisa e o Lula simplesmente caiu igual uma jaca podre. Mas foi um público que o Lula sentiu, gente, tá? O que pode explicar queda de 6 pontos na aprovação de Lula entre os católicos. Que o Lula é rejeitado pelos evangélicos, isso aí não é surpresa para ninguém, né, gente, tá? Os evangélicos estão com Bolsonaro, com Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, graças a Deus. Só que o Lula já dava isso como perdido. Mas agora nos católicos, não. O Lula contava com a gratidão, com a fidelidade dos católicos. Só que, para desespero do Lula, os católicos também estão se rebelando contra ele. Ou seja, gente, acabou pro Lula, né?
Rejeição entre conservadores, tá? O efeito de Lula na Sapucaí ou apenas um refluxo do que acontece no país no momento? Tá? Especialistas analisam fatores que podem explicar por que o Lula, do PT, viu a aprovação do seu governo cair 6 pontos percentuais entre os católicos no intervalo de 2 meses, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada em março. O que é que aconteceu, gente? A aprovação do Lula entre católicos passou de 55% em janeiro para 49% em março. O levantamento da Quest mostrou também que a desaprovação subiu de 41% em janeiro para 47%. Ou seja, a desaprovação subiu 6%, gente, 6 pontos percentuais. E os católicos, gente, tá? Diminuiu de 55% para 49%. Vocês também 6 pontos percentuais, gente. Tá? O desespero tá tomando conta. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, as duas variações ocorreram fora da margem. Em março, houve empate técnico entre aprovação e desaprovação. Ou seja, nos dois cenários, o Lula caiu, despencou 6 pontos percentuais. Ou seja, gente, tá? Pro Lula, que até já é uma tragédia na questão dos evangélicos, que agora perder o eleitorado católico, perder o eleitor católico, o Lula, gente, tá? Segundo informações, ligou sim o modo desespero, gente, tá?